Bom, senhores, dando continuidade aí à nossa mega aula, tá? A proposta agora será a seguinte. Era uma ideia simples e que acabou evoluindo aí para um super projeto, tá? Nós teremos aqui, já temos a nossa Shield, né? Ela já tem o Wi-Fi embutido aí, que eu utilizo o ESP32. A ideia é fazer a conexão com o Wi-Fi, ler o IP que meu roteador vai me fornecer para o ESP e fazer com que ele apareça lá no nosso OLED. Então a ideia é extremamente interessante. Ao mesmo tempo, nós também faremos a comunicação via MQTT com um broker, que será o nosso próprio PC, um broker local. Ao final, nosso projeto ficará mais ou menos assim. Vou desconectar aqui da minha Shield, tá? E vou conectá-lo somente para que os senhores possam visualizar aí. Quando eu conectar, ele já vai acionar o LED do pino 2. Vamos lá, ó. Esse é o OLED, né? Olha, ele já conectou. O LED aqui vai atrapalhar um pouco a visão, mas ele já está lendo ali, ó, o IP que o roteador atribuiu para esse meu ESP32. Então essa é a ideia inicial para fazer a conexão com o MQTT. Se essa ideia te interessa, continue aí no código. Bom, senhores, em nossa última aula, tá? Nós criamos aqui um contador up, um contador down e um controle aqui para, caso tenha peça numa esteira, ela ficará ligada. Se não houver a peça, ela ficará desligada e avisará aí um operador. Agora nós faremos um pouquinho diferente. Nós vamos pegar esse mesmo código, tá? Só que nós vamos adaptá-lo para enviá-lo via MQTT para um broker local. Para isso eu vou precisar aqui, ó, arquivo. Vou iniciar um projeto do zero, tá? E só vou fazer uso de algumas partes daqui desse código. Então aqui vou abrir um novo esboço. De padrão aqui do canal, a gente sempre inicia do zero, tá? Eu devo ter instalado aí, ó, o nosso pub subclient, tá? Então se você não tem que procurar ele aqui, ó, é pub subclient. É essa biblioteca que nós vamos precisar, tá? Ela já me dá uma série de exemplos e um desses exemplos é o que eu vou usar. Então no meu caso já está instalado, tá? Então é só abrir ela aqui no exemplos. Então vem aqui arquivo, exemplos, vamos até o final lá, ó. Ela não é nativa, tá? Tem que instalar. Vou pegar esse daqui, ó. Já tem várias aulas falando sobre essa biblioteca aqui no nosso canal. E aí você pode também se aperfeiçoar nela, tá? Eu vou apagar aqui o... Bom, primeiro eu vou dar um Ctrl A. Vou dar um Ctrl C. E vou colar aqui nesse meu sketch aqui que está zerado. Ctrl V. Eu somente vou adaptá-la aqui para minha necessidade, tá? Então vou apagar aqui os comentários. Muita atenção aqui, tá? Eu trabalho com ESP32, que é o que tem na minha Shield. E para isso a biblioteca aqui é Wi-Fi.h. Aqui eu tenho o pub subclient, que é a minha biblioteca do MQTT. Então essa biblioteca aqui, ela faz a comunicação com o Wi-Fi. E essa daqui faz a comunicação com o MQTT. Depois vou precisar das minhas credenciais para a rede, tá? Para acessar a minha rede. Eu vou apagar aqui o comentário. Essas credenciais, elas preciso aqui do SSID, né? Que é o nome da minha rede. E também, obviamente, da senha da minha rede, tá? Então aqui eu vou colocar a senha da rede. O broker que eu vou trabalhar é o broker local, tá? Então para isso eu vou precisar, vou tornar aqui o meu PC um broker.
Então eu vou aqui no meu IP, no prompt de comando, na verdade, tá? E vou colocar aqui IP config. Ele já me deu o número de IP, ó, é esse daqui que eu vou precisar, que é 192.168.1.106. Então vou dar um Ctrl C nele e vou colocar ele aqui dentro. Aqui é o nome do meu cliente, tá? E ele vai passar parâmetros do Wi-Fi para o MQTT e do MQTT para o Wi-Fi. Aqui eu vou dar um nome de Shield R2, aproveitando aí fazer um merchan do meu projeto. Esse nome eu tenho que seguir ele até o fim, tá? Então vou dar um Ctrl C e vou colocar ele aqui, ó. Beleza. Essa parte que eu vou apagar, não vou usar. Excluir, não comprometer aqui o meu trabalho. Aqui, ó, vou apagar esse delay também. Não vou traduzir esse código, já traduzi ele inúmeras vezes aí. Com o passar do tempo você vai se adaptando. Aqui eu vou deixar da forma que está. Aqui é para inicializar o meu Wi-Fi, tá? Para isso ele vai ler o SSID e o password. Ele só vai inicializar se isso aqui estiver escrito da forma correta, tá? Um caractere diferente ou um espaço aqui fora de lugar, ele pode comprometer o seu trabalho ali embaixo. Então aqui, ó, primeiro ele vai printar que está conectando ao meu SSID. Esse comando aqui não é necessário, vou tirar ele daqui, deixar mais simples aí o meu código. Aqui ele inicializa com SSID e password, que também deverá estar de forma correta. Aqui, enquanto o meu Wi-Fi status for diferente de conectado, ele colocará um pontinho na tela. Vamos deixar da forma que está. Isso aqui eu vou excluir. Vou ler aqui o meu IP, tá? Então ele vai printar lá que o Wi-Fi está conectado. Eu vou tirar esse LN aqui, para que ele já me dê aqui na frente o meu IP. E também o número do meu IP, tá? O IP do ESP, hein? O IP que o roteador atribuirá ao ESP. Também vou tirar esse LN daqui, tá? Vai ler tudo em uma linha só. Meu callback eu vou manter ele aqui, tá? Se eu precisar eu volto para usar. Como a ideia desse projeto é bem extensa, eu vou deixar já preparado aqui todo o código. Vou apagar esse cara aqui. Não faço dessa forma, tá? A ideia é concatenar aqui os valores que chegarão via o MQTT. Então aqui eu vou colocar, vou chamar de conc underline payload. Para concatenar é o igual mais. Nunca lembro, na verdade, se é mais igual ou igual mais. Eu acho que é mais igual. Então tá feito aqui, ó. Se ele der erro, a gente já descobre. Então ele vai ler os valores, os payloads que chegarão dentro desse tópico e vai acumulando aqui dentro do meu conc payload. Obviamente vou precisar definir aqui uma string. Essa minha string, ela vai chamar conc payload. Fechou. Então conc payload é igual, é uma variável do tipo string, uma variável local aqui, tá? Aqui dentro eu vou apagar isso daqui, vou apagar. Eu não gosto muito desse modelo, porque ele deixa muito bagunçado, tá? Então, embora eu seja redundante às vezes, eu acho que didaticamente fica um pouco melhor. Aqui eu vou criar uma variável, outra variável chamada de my underline tópico. Ou seja, meu tópico, tá? Deixa eu deixar minúsculo aqui. Vou deixar desse jeito mesmo. E esse cara, esse meu my tópico, ele é igual ao tópico que está. Então é esse cara aqui que ele vai ler.
Ctrl C, ó, Ctrl V. É só uma forma de eu não mexer com o que já está pronto lá. Ó. Beleza, aqui tirar esse ponto, é ponto e vírgula. E a mesma coisa com o myPayload. My_payload é igual ao conto payload agora, tá? Agora esse myPayload meu vai pegar tudo que eu precisar. Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou colocar o ponto e vírgula. Tá feito aqui meu callback também. Vou deixar ele na manga aqui, se precisar eu uso. Reconnect. Aqui no meu Reconnect, enquanto o meu cliente não estiver conectado, ele ficará tentando aí a conexão. Depois disso, aqui é o que está escrito aqui, né? Tentando conexão com o MQTT. Aqui eu vou apagar esse pedaço inteiro aqui, ó, são 4 linhas. E vou colocar aqui dentro o nome do meu cliente. O meu cliente é o nome que eu defini aqui, ó, da forma que está. Ctrl C e Ctrl V aqui dentro, ó. Então, isso aqui é uma função, tá? Eu vou apagar, Ctrl V. Aí. E já vou colocar um aspas duplo aqui para que ele entenda que aquilo lá é uma string. Então, se o meu cliente não estiver conectado, ele ficará tentando a conexão. Se o meu cliente, que é o Shield IoT R2, se conectar, ele vai imprimir ali, ó, conectado. Aqui eu vou assinar um tópico, tá? Vou deixar um tópico já pronto aqui, ó. Se eu precisar dele, eu volto aqui e faço a alteração. Vou deixar, vamos colocar aqui tópico. Opa, Ctrl Z aqui. Vamos chamar topic underline esteira. Vai. Qualquer coisa eu volto aqui e altero o nome. Isso aqui você pode pôr o nome que você quiser. Sempre atento aí aos caracteres especiais, coisas do tipo, tá? Então vou deixar ele já assinado aqui. Aqui ele vai exibir uma falha, tá? Você simplesmente pode escrever falha ou falhado mesmo, não traduzir o resto, vou deixar aqui sem nada. Aqui eu vou tirar esse. Aqui ele exibe um status de falha, tá? Dado por essa função aqui, ó, estado do cliente. Eu vou deletar ela também. Normalmente a falha que dá é sempre a mesma, então vou deixar o jeito que está. Aqui ele tenta se conectar novamente em 5 segundos. Vou deletar esse comentário. E aqui está o delay dos 5 segundos que ele acabou se referindo aqui em cima. Meu setup. Aqui no setup eu vou colocar o meu pino 2 como sendo já uma conexão aqui com o meu ESP, tá? Então ele já vou configurar ele como sendo uma saída. Vou apagar esse comentário aqui na frente. Como eu sei que eu vou usar o pino 18 e o 19 lá, eu vou fazer a mesma coisa com ele. Pin-mode, aqui o 18, que é o pino que vai ligar a minha esteira, né? Ele será a saída, Alt, Put. E o meu pino 19 que vai indicar aí que não tem peça na esteira. Pin-mode 19. Então vou deixar ele na manga aqui também. Alt, Put. Eu particularmente gosto de deixar isso aqui para o final, tá? Então você seleciona aqui, ó. Vem, segura o Alt. Não influencia em nada no funcionamento, é só uma questão de organização aqui. Então aqui no meu setup eu inicio a comunicação serial, eu chamo a minha comunicação com Wi-Fi, que chama setup Wi-Fi, que é essa daqui que nós definimos aqui em cima. Eu chamo o meu cliente servidor, que no caso aqui vai ser o meu broker local, através do meu IP. Lembrando que se o meu IP estiver errado lá, eu não vou me conectar nunca. E através da porta 1883, que é a porta que deve ser liberada lá no seu firewall, tá? Senão não vai conectar também. Então esse IP aqui, ó.
vendo? Cuidado, erros bastante comuns são o espaço aqui, ó, na hora de copiar e colar. A gente tem que tentar evitar ao máximo. A porta aqui tem que estar liberada lá no mosquito, tá? Tem que fazer a liberação. Aqui tem um vídeo no canal já mostrando isso. Aqui eu vou chamar o meu callback. E aqui são os pinos que eu vou usar como saída. Beleza. No loop aqui eu vou chamar o reconnect. E o cliente loop. Se eu precisar dele, eu vou deixar ele aqui também. Ele faz parte lá do meu callback. Eu vou apagar tudo isso, todo esse código que está aqui para baixo. Muito bom. Agora eu vou criar aqui uma função para fazer a conexão com o meu ESP32. Void. Para mostrar que ele está conectado, na verdade, né? Então vou chamar de void conexão. Vou usar aqui o pino 2, então C. Opa, deixa eu só abrir uma chave aqui, né? Senão depois começa a dar erro. C. Aqui eu vou pegar uma parte do código aqui dessa biblioteca, ó, dessa função aqui, né? Aqui, ó. Vou pegar todo esse cara aqui, ó. Ctrl C. Vou trazer ele para cá. Então aqui, se meu Wi-Fi está... Só que aqui não é diferente, tá? Senão aqui é diferente. Então eu quero igual. Então se ele for igual conectado, eu quero que ele acione o meu LED que está no pino 2, digital. Write. Abre aqui, ó. Meu pino 2 será high. Vou colocar uma vírgula aqui que ficou faltando aí. Se não, aqui o else. Vou copiar daqui, ó. Ctrl C. Como eu só tenho uma linha, não preciso abrir uma chave aqui. Ctrl V. Low. Vou jogar isso daqui para dentro do meu loop, que é o meu void conexão, minha função de conexão. Ctrl C. Vou colocar ela aqui dentro. Ctrl V. Beleza. Olha, tem uma chave a mais aqui, ó. Vou dar um auto formatar. Dar uma repassada aqui no código. Eu acho que meu esqueleto, minha estrutura já está pronta. Vou mandar verificar se tem erros. Esse vai demorar um pouquinho mais que os anteriores, tá? Ele tem duas bibliotecas, ele precisa de mais tempo aqui para fazer a compilação. Observe que a minha placa não está conectada ainda, tá? Só vou verificar se tem erro ou não. Ah, olha só. Ele falou que ele não sabe o que é esse MyTópico aqui. E, sem dúvida nenhuma, depois vai aparecer também o MyPayload. Então, nós precisamos defini-lo lá no nosso escopo. Então, subindo aqui, ó. Vou arrumar um espaço aqui para criar aqui essas duas variáveis. Elas são do tipo string. E a primeira chama MyTopic. Da mesma forma que está lá, tá? Vamos até dar uma conferida. Olha só. É MyTópico. Então, Ctrl C. Vou colocar lá em cima lá. Ctrl V. Então aqui já coloco ponto e vírgula. Para não esquecer depois. Tá? Vou pegar também o MyPayload. Cadê ele? Aqui, ó. Da mesma forma que está aqui, você tem que levar lá para cima. Também é do tipo string. Lembrando que essas duas variáveis são para o meu ESP receber uma determinada informação, tá? Vou até colocar um comentário aqui, ó.
receber. Ou seja, ele vai assinar um tópico aqui e vai receber através desse MyPayload aí, tá? Vamos colocar assinar aqui para dar um... Aí. Beleza. Eu acho que acabou todo o nosso código aqui. Vou dar uma verificada de novo, tá? Se der certo, o que nós faremos agora será juntar o código da aula anterior, o código do Arduino, lá feito com o contador, junto com esse daqui, tá? Vou esperar um minutinho. Show de bola. Senhores, eu vou aproveitar que essa minha placa ela possui um OLED, tá? Eu vou usar esse OLED aqui. Eu tenho um site aqui chamado clubedeeletronica.com.br e nele tem aí alguns códigos, tá? No caso do OLED aqui, tem uma aula 3 lá, testando o OLED, ó, da nossa Shield. Eu vou dar um Ctrl C aqui para pegar a biblioteca, vou dar um Ctrl C e vou colocar lá junto com o nosso código. Esse daqui. Vou colocar aqui junto com as outras bibliotecas. Ó. Então aqui são as duas bibliotecas que eu preciso para gerar aí esse efeito gráfico no meu OLED. Aqui é só para eu criar um objeto, tá? Para comunicação aí via I2C. Beleza. Vamos voltar lá. Aqui eu tenho um efeito, tá? É mera perfumaria, mas vamos aproveitar e já vamos colocar lá também. Então aqui, ó, toda essa parte aqui que eu chamei de setup, ela vai gerar um efeito interessante aqui no meu OLED. Então vou dar um Ctrl C e vou voltar lá no meu Arduino. É lógico que eu tenho que mudar o nome dela, tá? Então vou descer aqui um pouquinho. Vou criar esse efeito para o meu OLED aqui em cima do loop. Ctrl V. Vamos dar um nome para ela de Setup OLED. Beleza. Só não posso esquecer que esse meu Setup OLED eu tenho que jogar ele para dentro aqui do meu loop. Então vou selecionar ele inteiro aqui, ó, colocar o S maiúsculo. Selecionar ele inteiro, Ctrl C. E aqui, ó, Ctrl V. Ponto e vírgula aqui para não esquecer dele. Vamos voltar lá. E o que mais que eu consigo aproveitar aqui? Essa parte que já é o mais importante aqui, tá? É nela que eu vou precisar fazer a minha leitura do IP. Então vou copiar ela inteira, Ctrl C. Eu vou jogar lá dentro também. Ctrl V. Só que aqui eu também não posso chamar de loop, tá? Vou chamar de loop OLED. Meio sem criatividade. Então aqui, ó, dá um Ctrl C e vou jogar ela aqui dentro. Ctrl V. Tudo isso aqui, ó, faz parte da conexão, tá? Então vou verificar se eu não cometi nenhum erro. Pessoal, no código aqui não deu nenhum erro, mas ele também não funcionou, tá? O meu OLED não carregava. E aí eu, olhando aqui, ó, eu coloquei o meu setup OLED dentro do loop. Então ele vai ficar carregando o efeito o tempo inteiro. Não é isso que eu quero. Quero que ele carregue o efeito uma vez só. Então vou dar um Ctrl X aqui no meu setup OLED.
e vou colocar ele lá onde se lê uma vez só, que é o meu setup. Então aqui, ó, vou deixar ele aqui, ó. Logo após o callback aqui, embora a ordem não vá fazer tanta diferença para a gente. E agora sim, nós já conseguimos aí fazer os nossos primeiros testes, tá? Bom, pessoal, agora eu vou fazer a alteração aqui para que essa função aqui que eu chamei de loop OLED leia o meu IP, tá? Eu vou alterar aqui, ó, o primeiro texto, ele está escrito testando. Aqui eu quero escrever conectado. Deixar os 3 pontinhos ali mesmo, tá? Então ele está conectado a Shield IoT. E aqui, onde está Clube da Eletrônica, eu quero ler uma variável. E essa minha variável vai ser o meu IP. Tá? Aqui, ó. Opa. Então, Ctrl Z aqui. Ó. Eu quero ler o IP do meu ESP32. Então, vamos escrever aqui IP underline shield. Ou melhor, ESP32. Né? Então, ele vai ler esse carinha aqui. Ó. Só que onde que eu vou pegar esse IP? Tá? Então eu vou ter que ir lá na minha função, onde está lendo lá o meu IP, que é o meu setup Wi-Fi. Cadê ela? Aqui, ó. É aqui que eu vou ter que fazer a minha leitura. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu pegar o nome que eu dei lá. IP SP32, Ctrl C. Vou lá em cima, na minha função setup Wi-Fi aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo mesmo. Então, essa minha variável ela vai ser igual a esse nome aqui, ó, que é essa função aqui que lê o número do meu IP. Opa, tem que dar o Ctrl C, né? Então aqui, ó, Ctrl C, da mesma forma que está aqui, Ctrl V. Ponto to string. Para que eu consiga fazer aí a transformação da variável para string. Acho que aqui não o S é minúsculo. Vamos verificar se tem erro. Vamos verificar. Olha só. Aqui, ó, ele já me deu que esse cara aqui não existe, tá? Então esse IPIS 32 aqui não existe. Que é isso aqui, ó, realmente não existe. Eu preciso definir ele lá em cima. Então aqui, vamos clicar fora aqui, ó. Ah, e aqui também, ó, agora que eu vi, ó, esse S aqui, ele é maiúsculo, tá? Pronto. Vamos lá no escopo. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. E vamos definir lá em cima. Ó, aqui, ó. Vou deixar ele até aqui embaixo. Vamos criar aqui, ó, variável. Variável para leitura do IP da Shield, tá? Do ESP32. Então aqui, vou dar o Ctrl V aqui, ó. E a mesma coisa. Aqui, ó, string, né? Vou dar um Ctrl C. Vou colocar ele aqui, Ctrl V. Acho que agora vai. Dando certo essa etapa, eu já vou mostrar aí para vocês como que ele está ficando, tá? Vamos ver se... Bom, pessoal, olha só como que ele está ficando, tá? Eu desconectei aqui da fonte de energia para que você veja ele quando energizado a primeira vez. Vou colocar aqui.
Olha o efeito que a gente gerou lá dentro do meu setup, ó. Já acionou o LED e já pegou aqui o conectado com o IP do ESP32, tá? Então mais uma etapa aí desse tipo de conexão com a nossa Shield que já foi feita aí. Show de bola, hein? Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.